Boa noite a todos. Graças a Deus estamos juntos novamente. Eu agradeço a Deus pela amizade que eu consigo com vocês, que eu conquistei com vocês. Agradeço profundamente por esse carinho com que vocês me tratam, com que vocês me recebem, embora eu não mereça, mas eu agradeço. Agradeço profundamente. E que bom podermos falar de Jesus, e que ótimo podermos iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Já iniciamos no início do mês, no final do mês passado, né? Em março, que acho que nós estávamos sem a presença de vocês. E agora nós já estamos na introdução do Evangelho, introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, notícias históricas. Gente, o Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, Mateus e Lucas, é uma maravilha. É a biografia do que eles viram Jesus fazer, porque o próprio Evangelho é o Cristo. Cristo é o Evangelho vivo entre nós. Lá no início do Evangelho tem um prefácio. Alguns companheiros aqui já falaram do prefácio, mas eu peguei o prefácio e fiz uma música. Olha aqui, ó, que legal. É rapidinho, tá? O prefácio foi assinado pelo Espírito de Verdade, que é Jesus. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra e semelhantes às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se façam escutar e vibrar de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. assinado, E podereis entrar no reino dos céus. assinado. O Espírito de Verdade
esse prefácio veio por psicografia. Quem assina foi o Espírito de Verdade. Esse prefácio é maravilhoso. São chegados os tempos em que as coisas se restabelecerão aos seus devidos lugares, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Isso é maravilhoso. Está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo fez aniversário dia 15 de abril agora. Tá? Então aqui tem uma comemoraçãozinha, homenagem que eu fiz também ao Evangelho segundo o Espiritismo. Isso faz parte do filme. Na terra foste, mensagem viva de Jesus. A tua obra é luz divina, nos ilumina e nos conduz. Allan Kardec, na terra foste, mensagem viva de Jesus. A tua obra é luz divina, nos ilumina e nos conduz. Esse livro aqui, vê se eu consigo parar aqui. Esse livro foi lançado em outubro do ano passado. O senhor... vou lembrar. Ele foi na França e conseguiu anotações de Kardec. Anotações, manuscritos de Kardec. E manuscritos de mensagens que Kardec recebeu, mas ele não quis publicar. Ele teve orientação também para não publicar. Chegou ao Brasil e ficou guardado com Chico Xavier e com esse senhor até há uns anos atrás. Há pelo menos 2 anos eles estão estudando essas mensagens e ficou muito claro que o Espírito, ou que o Espiritismo é obra de Jesus. Nós já tínhamos informações disso lá no livro Os Missionários da Luz, que consta lá no capítulo 11. Já falava que o Evangelho era presidido por Jesus, é obra de Jesus. Também no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, onde diz, não vim destruir a lei, também já tínhamos informações lá, que o Espírito de Verdade é Jesus e que presidiu no início a criação do Espiritismo. E nessa obra fica muito claro. Eu comprei esse livro, custa 50 e poucos reais, 56 reais. Está disponível na internet. O Espiritismo é obra de Jesus. É Paulo Henrique Figueiredo e outros autores. Então, como esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, fez aniversário dia 15, eu fiz uma música para ele, mas aí já é poesia, a letra e a música são minhas. Se estiver errado, eu sou o culpado. Presta atenção na letra, vocês vão gostar. O Evangelho segundo o Espiritismo, presidido por Jesus, expressão viva do cristianismo, que a felicidade conduz. Parabéns pelo seu aniversário de lançamento, Consolador sublime para todo momento, com muita clareza e amor, são ensinamentos de nosso Senhor.
Esse é o original em francês. Obrigado, Jesus, Espírito da verdade. Obrigado, Allan Kardec, pela mão estendida, pela dedicação, amor e fidelidade. A obra de Allan Kardec todinha aí, ó. Esclarecimentos com amor de nosso modelo e guia. Obrigado, Jesus, nosso Meus filhos, só estarei convosco mais um pouco. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Recebei este conhecimento, pois é o consolo prometido à humanidade. Veja que as afirmações que eu faço aí nessa poesia são fortes, né? Outras religiões podem ficar com ciúme e revoltar-se contra nós. Porque realmente o Espiritismo é obra de Jesus. Eu já tinha essa convicção muito clara. E com esse livro agora eu fico tranquilo. Eu posso também me expressar com mais profundidade, porque posso me expressar com mais clareza, com mais firmeza, porque está na obra aí, ó. Por que Kardec não publicou lá atrás? Porque por muito menos queimaram obras espíritas em praça pública, em Barcelona, na Espanha. Se ele falasse isso há 162 anos atrás, que o Espiritismo era obra do Cristo, não ia queimar sua obra, não, ia queimar Kardec. Percebe? É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Não deixeis, não afasteis essa tocha que está nas nossas mãos. Essa tocha que é o Espiritismo. Não afasteis. Não afasteis por momento algum em nossas vidas. É muito importante para nós. Olha o que diz Pietro Ubaldi, que para mim é a quarta revelação. A primeira é Moisés, a segunda é o Cristo, a terceira é o Espiritismo, quarta revelação, a obra de Pietro Ubaldi, ditada por sua voz, Jesus de Nazaré. Diz assim: o estandarte é Cristo, o programa é o Evangelho, os princípios são imparcialidade e universalidade. Isso é maravilhoso também. Imparcialidade não está vinculada a nenhum partido religioso, nem aos evangélicos, nem aos espíritas, nem aos católicos. É uma obra imparcial. E universal. Universal porque fala da lei de Deus. A lei de Deus é universal. O que nós compreendermos sobre a lei de amor, que é a lei de Deus, é válida em qualquer ponto do universo, em qualquer galáxia, em qualquer nível material e qualquer nível espiritual também, gente. Não tenhamos dúvida disso. Então, continuamos agora na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês já viram isso com alguns colegas que falaram aqui na frente. Introdução, item 1. Objetivo desta obra, né? Aqui, olha, na Bíblia, nós vamos observar a divisão dos assuntos dos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João. Os atos comuns da vida do Cristo, está lá. Os milagres, as profecias, as palavras que originaram os dogmas, inclusive do catolicismo. E o quinto, o ensino moral. O ensino moral. Olha o que Kardec escreve. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, se os atos, os milagres, as profecias e as palavras foram motivos de discussão, de desentendimento, de controvérsias, o ensino moral permanece inatacável, o ensino moral do Cristo. Por isso,
na obra de Kardec, nós vamos observar o foco, a atenção no espírito, a atenção no ensino moral. Percebem? Para não ficar discutindo essa parte que não leva muito. Mas também Kardec descreveu essas outras partes, nós vamos ver agora, quer ver? Ó. Então, os estudos dos assuntos dos evangelhos pelo Espiritismo, ó, os atos comuns, os milagres, as profecias, esses dois últimos aqui, são estudados no livro A Gênese. Tudo bem? Vamos por aqui, ó. O quarto, os dogmas, foram estudados nesse livro, O Céu e o Inferno. Leiam lá, viu, gente? A gente estuda bastante essa obra e pode perceber claramente. E o ensino moral, olha que interessante, o ensino moral, que é o objetivo de quem? Do Evangelho segundo o Espiritismo, o ensino moral. Olha no Evangelho segundo o Espiritismo, não fala dos atos, não. É ensino moral de capítulo 1 ao 28. Percebem? Olha o que Kardec diz também nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, eu peguei só um trechinho. Reunimos nessa obra os artigos que podem compor um código de moral universal. Isso Jesus trouxe. Um código de moral universal. Por isso que eu falo, válido em qualquer ponto do universo físico, válido também em todo o mundo espiritual, no plano espiritual também. Reunimos nesta obra os artigos que podem compor um código de moral universal sem distinção de culto. Não importa se é evangélico, se é católico, se é maometano, se é budista. Não importa. Se é indiano, hindu, desculpa. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Em poucas linhas, numa linha só com poucas palavras. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Ó, um código de moral universal. Ô João, mas você está puxando muito para o lado do Espiritismo e do Evangelho. Gente, é muito pouco isso que eu estou fazendo, ele é muito maior que isso, eu não consigo expressar o quanto o Espiritismo é maior do que eu estou dizendo. Eu não sei expressar. Eu não sei expressar o quanto esse Evangelho é importante em nossas vidas. É um dos únicos livros sobre a face da Terra que faz o que promete. Promete trazer felicidade para nós, e traz. O Evangelho segundo o Espiritismo faz isso. Como é que está disposto esses assuntos no Evangelho segundo o Espiritismo? Nós pegamos as máximas de Jesus, quer dizer, Kardec pega as máximas de Jesus, comenta-as e dá a palavra aos espíritos superiores. Aí nós vamos encontrar instruções dos espíritos. Tudo bem? As máximas são as citações dos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, João. Kardec não cria uma moral nova, ele desenvolve a moral do Cristo. Capítulo 1, não vim destruir a lei. O Espiritismo não vem destruir a lei de amor, a lei de Deus. Não. O cristianismo não vem destruir. Comentários são de Allan Kardec. As instruções foram ditadas pelos espíritos, então ela vem na forma de psicografia, de vários países, de vários centros espíritas, de várias cidades, de vários médiuns diferentes. Aqui as máximas são reunidas pela sua natureza e não pela cronologia, não por datas, mas pela natureza, pela afinidade entre esses ensinamentos, entre essas máximas de Jesus. Suprindo o estranho ao assunto, respeitada a tradução do Evangelho, da Bíblia, de Sassi. Comentários. Com a ajuda dos bons espíritos, coloca as máximas do Cristo ao alcance de todos. O Evangelho é muito didático.
O Evangelho é muito didático porque ele foi escrito, estruturado por um pedagogo. Allan Kardec tinha muita experiência em pedagogia e ensino. Foi preparado por Pestalozzi. Pestalozzi foi preparado por Rousseau. Rousseau foi preparado por Comênios. Então, é uma sequência de pedagogos profundos ensinadores, filósofos. Comênios, Rousseau, Pestalozzi e o fruto, Allan Kardec. Uma hora a gente podia fazer uma biografia de Kardec aqui, viu, dona Elininha? Eu tenho prontinho esse assunto. É profundíssimo, é um homem maravilhoso, Allan Kardec. Hipólito Leão Denizar Rivaio. Olha, os comentários de Kardec desenvolvem todas as consequências dessas máximas. Colhidas essas instruções, como eu disse, em diversos países, diversas cidades, diversos médiuns, recebidas por diferentes médiuns, esclarecem e convidam à prática do Evangelho, à prática do amor, compreender e praticar a lei de amor, que é a lei de Deus, compreender e praticar a lei de Deus. É isso que Jesus veio fazer entre nós. Jesus viveu o amor entre nós, provando que é possível, sim, viver a lei de Deus, mesmo em um ambiente selvagem, há 2000 anos atrás, no mundo de expiações e provas. Aqui também vocês já viram com os colegas nossos, a autoridade da doutrina espírita, que é o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Kardec fazia a mesma pergunta para vários espíritos diferentes e comparava os resultados. Isso é um método, é uma metodologia científica de trabalho. E aqui vamos entrar no assunto de hoje. Me perdoe eu ter feito essa introdução, mas eu acho tão necessário. Essa parte que eu falei até agora, eu acho muito útil. Não é chover no molhado, não, viu? Notas históricas. Quando você está lendo, quando nós estamos lendo o Evangelho, aparecem termos como samaritanos, aparecem termos como publicanos. Se você vier aqui no início, na introdução do Evangelho, você vai ver o significado de cada uma dessas palavras. Ou no final do Evangelho, também tem um índice dessas palavras. Para facilitar o entendimento, é como se fosse um dicionário, que a gente deve usar sempre um dicionário para estudar a obra de Kardec. Hoje pode usar o Google, é muito mais rápido. Então, entrando no assunto aqui, porque lá não dá para ler, no Evangelho, lá está escrito assim: para entender melhor os Evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João, é importante conhecer o significado das palavras. O que significa publicanos, por exemplo? Saduceus, samaritanos. Isso é importante a gente saber. Então, para entender melhor os Evangelhos, é importante conhecer o significado de palavras comuns que refletem os costumes e as ideias da sociedade judaica daquela época do Cristo, há 2000 anos atrás. Por isso, Kardec, como é muito didático, é um pedagogo, colocou no início do Evangelho segundo o Espiritismo instruções, introdução, notas históricas. Continuemos. Algumas palavras, tendo sentidos diferentes para nós, as palavras mudam ao longo do tempo. Na língua portuguesa, por exemplo, farmácia era escrito com PH, não é? Então, algumas palavras, tendo sentidos diferentes para nós, foram frequentemente mal compreendidas, mal interpretadas, causando dúvidas. Entender seu significado exato dessas palavras esclarece os ensinamentos de Jesus, que inicialmente foram estranhos. Os ensinamentos de Jesus foram estranhos, principalmente quando traz a lei de amor em um ambiente selvagem. Quando Jesus traz a lei de amor dizendo que somos irmãos, que somos iguais, ele encontra dificuldades. Por exemplo, todos os religiosos daquela época tinham escravos. Doutor da lei tinha escravo. Sacerdote tinha escravo.
Os levitas tinham escravos. Os escribas tinham escravos. Então isso traz um conflito, que as pessoas são tocadas nos seus interesses, interesses econômicos, interesses materiais, interesses políticos e interesses sociais. Por isso, levaram Jesus à cruz, achando que matando Jesus, mataria a ideia. Mas a ideia do cristianismo é a lei de Deus. Jesus era médium de Deus. Jesus de Nazaré era médium de Deus, gente. Percebem? Aqui são as ruínas de uma das cidades dos samaritanos. O que significa samaritanos? Simplesinho para não esquecer mais. Habitantes da Samaria. Vamos fazer uma viagem? Vamos sair do Brasil para vir aqui em Jerusalém. Mar Mediterrâneo, tá? Jerusalém aqui, Nazaré, onde Jesus viveu. Belém, mais aqui embaixo, assim, onde Jesus nasceu. Mar Mediterrâneo. O lago, ou mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Rio Jordão, que deságua no Mar Morto. Se localizaram aí? Tudo bem? Ótimo. Aqui era um mapa antigo. Samaria, onde viviam os samaritanos. Judéia, Jerusalém, Galileia, Caná, tá? Então vamos lá. Esse mapa está um pouco mais atualizado. As 12 tribos de Israel, vamos dizer, 12 estados, comparando com a nossa estrutura no Brasil. Eles eram os hebreus, eram 12 tribos, 12 estados, reunidas até 700 anos antes de Cristo. Mais precisamente, 722 anos antes de Cristo. E se dividiram em duas partes. Uma no norte, outra no sul. No sul, ficou duas tribos, Benjamim e Judá, por isso, judeus. Tudo bem? Lá no norte, ficou Samaria e mais 9 tribos. Vamos simplificar para ganhar tempo. Bom, Samaria, samaritanos. Quando eles se dividiram, eles se tornaram inimigos. Inimigos mortais. Inimigos a ponto de samaritanos serem mortos no território de judeus. E judeus serem assassinados em território de samaritanos. Por isso que Jesus conta a parábola do bom samaritano, lembra? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado por ladrões, bandidos, que o deixaram semi-morto e nu. Lembram? E passou um sacerdote e não atendeu. E passou o auxiliar do sacerdote, que é o levita, e também não atendeu. Por ali passava um samaritano que ia de viagem. Não se fala se ele estava subindo ou descendo de Jerusalém. E o samaritano que atende o homem caído, que o socorre, que coloca azeite sobre as suas feridas, que acolhe ele no cavalo, leva numa hospedaria, paga a hospedagem e diz para o hospedeiro: se custar mais, na volta eu lhe pago a diferença. Ali inicia o fiado, né? Se custar mais, eu lhe pago na volta. Ali cria o fiado, o pendura. Então, por que Jesus conta isso? Porque os hebreus, principalmente aqui, os judeus, eles se consideravam puros, diferentes dos outros, eles se consideravam melhores que os outros. Então Jesus, quando conta a parábola, para aquele doutor da lei que pediu para ele, perguntou assim: quem é meu próximo? Ele queria discussão. Estou resumindo, tá? Queria discussão. Por quê? Tinha duas linhagens. Uma que dizia que o próximo era só aqueles que nasceram naquele país, no caso, nosso,
Próximo seria só os brasileiros. Os argentinos não seriam nossos próximos. E a outra turma, a outra maneira de interpretar, sabia que o próximo eram todos, os argentinos, os judeus, os israelitas, tudo, os hebreus, todos eram próximos. Então Jesus conta essa parábola e diz, no final para ele, quem você acha que foi o próximo daquele que estava caído? Inconsciente, nu. O doutor da lei responde, aquele que usou da misericórdia. Ele não fala samaritano, não pronunciou a palavra samaritano porque era inimigo dele. Mas foi uma pimenta para esse doutor da lei. Uma pimenta, uma pedra no sapato dele. Mas o assunto nosso é outro aqui, né, agora. Nazarenos. Os nazarenos era o nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos de conservar-se em pureza perfeita, nazarenos. Mais à frente, como Jesus nasceu na cidade de Nazaré, aqueles que eram cristãos eram chamados de nazareno por causa de Jesus, que viveu na cidade de Nazaré. Tudo bem? Está confuso? Não? Publicanos. Publicanos, vocês sabem o que significa publicanos, né? Sabem? Publicanos cobradores de impostos, cobravam taxas. Os publicanos eram mal vistos pelos outros judeus. Por quê? Porque eles compravam a concessão no leilão para cobrar imposto. Então, eles tinham o direito de cobrar imposto, uma parte ficava para eles e a outra parte eles entregavam para os romanos, para o imperador de Roma. Percebem? Então, cobrar imposto, o cobrador de imposto é sempre mal visto, ainda hoje, né, gente? Ninguém quer pagar imposto. A palavra já diz, ele é imposto, não é de livre e espontânea vontade, ele é imposto. E, então, eles eram mal vistos e eram considerados impuros. Não poderia participar da nossa igreja agora, nessa reunião nossa, também é chamada de igreja, sinagoga. Eles não podiam participar, porque eram impuros, considerados impuros. Aí vem aquela parábola, que subiram ao templo para orar um publicano e um fariseu. E o fariseu orava dizendo, graças te dou, meu Pai, por não ser impuro, imperfeito e infiel, ladrão, como é esse publicano. E o publicano falava o quê? Pai, Deus, perdoe-me, sei que sou um pecador. Esse saiu justificado, humilde, reconheceu os seus defeitos. O fariseu não. O fariseu julgou e condenou o outro, percebem? Então aí surgem os publicanos. Mais à frente nós vamos ver os escribas. Como o próprio nome diz, era nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos encarregados. Eles eram encarregados de escrever. Mais tarde, essa designação escribas foi aplicada aos doutores da lei de Moisés. Tudo bem? Sinagoga. Uma igreja, uma reunião, uma congregação. A palavra igreja, lá no original, significava uma congregação, uma união de pessoas. Tanto é que os evangelhos falam assim até hoje, né? Igreja, ele se dirige à reunião deles, às pessoas. Tudo bem? Não vai dar para decorar, né? Mas quando você estiver lendo o evangelho, surgir a palavra sinagoga, você vai lá e consulta. Não é isso? Estou dando uma dica aí só. Ninguém vai decorar tudo isso. Saduceus. O que eram os saduceus? Seita judia que se formou por volta do ano de 248 a.C. Foi assim chamada, ou foi assim foi chamada, devido a Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam na vida eterna. Morreu para eles, acabou. É os materialistas daqueles dias. Como nós temos muitos materialistas hoje, que acham
que devem aproveitar o máximo da vida porque eles acham que a vida é do berço ao túmulo. Grande decepção eles terão. Nós somos imortais. Graças a Deus. Graças ao nosso Paizinho, fomos criados à sua imagem e semelhança. Não com o poder dele, mas à sua imagem e semelhança. Essênios. Seita judia fundada por volta do ano 150 anos antes de Cristo. Esse AC, você sabe, né? Antes de Cristo. Cujos membros habitavam uma espécie de mosteiro, formando uma associação moral e religiosa. Essênios. Terapeutas. É mais ou menos o sentido de hoje, né? Essa palavra mantém. Terapeuta é aquele que trata as pessoas, que tem a terapia, não é? Era servidor de Deus ou curador. Seguidores judeus contemporâneos do Cristo. Terapeutas. Tudo bem? Vocês não falam nada? Vocês concordam comigo? Quem concorda, mantenha-se como está. Aí, ó. Todo mundo acertou, porque concordou comigo, concordou com o Evangelho. Isso é maravilhoso. A gente aqui na frente fica satisfeito, porque todo mundo participa. A gente se sente gratificado. Muito obrigado, gente. Muita paz, muito amor para todos nós.